Olá, boa noite. Gente, voltei. Desculpe aí o problema, né, que ocorreu. A Joquebedes não estava conseguindo. Eu acho que agora vai dar certo. Oh, a minha convidada chegou! Só um minutinho. Já já ela está entrando. Oi, querida! Ei, boa noite. Oi! Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui então meu celular, porque eu acho que eu tô cortada, né? Tô te vendo direitinho aqui, pra mim. Assim, Tá tá aparecendo, direitinho tá cortando mesmo? só um pouquinho, um pouquinho em cima. Então, peraí, deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho. Veja agora. Melhorou? Melhorou, dá pra ver, só tá cortando um pouquinho o seu, pra mim aqui é testa um pouco, mas tá ok. Então, vou ajeitar mais uma vez. E agora? Melhorou? Tá a mesma coisa, mas tá Tá dando bom. pra te ver, tá ok. Tá bom. Então, olha só. Eu já tinha entrado, né, rapidamente. Tinha dado boa noite às pessoas. Então, assim, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por estar aqui. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E, assim, gente, essa live de hoje é uma live muito especial, porque vai contar a história de uma mulher aí que já passou por muitas situações, já enfrentou cirurgias, já fez fertilização in vitro, né? E ela conseguiu, apesar da endometriose, apesar de todas as dificuldades, ela está conseguindo, né, se realizar como mãe. Então, assim, eu quero agradecer a todos, todo mundo que está entrando. Um beijo para todo mundo, Gláucia, um beijo também. Depois eu mando beijos para todos. Então, hoje a nossa live é uma live, é a primeira do mês de março, e o março amarelo, né, que é o mês de conscientização da endometriose. Então, a minha convidada de hoje, ela se chama Joquebedes, que é um nome lindo, ela é pedagoga e ela também é mãe de uma menina linda chamada Esther. Então, assim, eu queria que você se apresentasse do seu jeitinho, né, para a gente começar a conversar sobre a sua história com a endometriose. Tá bom, querida? Fica à vontade. Tá bom, boa noite a todos. Quero agradecer a André o convite, né, porque a gente pode transformar a nossa luta em ajuda ao próximo, né? Graças a Deus. E contar, apesar da luta, mas conseguir a bênção de ter a minha filha, Esther, e estar aqui para poder ajudar as mulheres a ficarem atentas aos sinais, a poder ajudar as suas amigas, familiares, né? Que às vezes a gente acha que é só uma cólica comum, né? E não é verdade. Às vezes é uma dor forte e meio que a gente está no século XXI, mas muita gente ainda acha que cólica, digamos, não é frescura, né? De mulher e tudo, mas que não é verdade. Então, para estar aqui para contar a minha história, como que tudo começou, né? Isso, exatamente. E sabe o que acontece? Eu costumo sempre falar, né, que cada história é uma voz. Então, hoje, a sua história, né, a sua voz, ela vai provavelmente ajudar, ela vai orientar muitas mulheres que aí estão nos assistindo e que conforme você for contando, né, toda a tua experiência, pode ser que muitas mulheres se identifiquem
em algum momento, né, com alguma coisa que você fale. E aí, foi como você falou, né? Liga o alerta e aí a mulher começa a pensar: puxa vida, será que eu tenho endometriose? Então eu vou procurar um médico, eu vou procurar um ginecologista, eu vou investigar, porque a falta de informação, essa é que mais atrapalha a vida de uma mulher que tem endometriose. E até mesmo as mulheres que não têm, né? Não têm a doença e não têm informação. Às vezes alguém na família tem os sintomas e por não ter conhecimento da doença, a gente nunca vai pensar na doença, né? Então, assim, eu queria que você começasse a contar pra gente, né, um pouquinho da tua história, como foi que tudo começou, quando você começou a sentir essas dores que são, né, muito fortes, que idade que você tinha, né? Como é que foi toda a tua trajetória até o dia em que você ficou sabendo, tenho endometriose. E agora, o que eu tenho que fazer? Aí eu queria que você contasse pra gente. Fica à vontade, o tempo é todo seu. Tá bom, obrigada. Então, eu sempre tive cólica forte, né? Dores intensas e tudo, mas aquela questão de não procurar ajuda, né? Até então achando que é normal e tudo. Depois que eu me casei, que eu fui ver a questão de porque a gente pensa de programar para ter filhos e tudo, comecei a investigar e no meu caso há muito fluxo intenso, as dores e nos exames foi diagnosticado um mioma, só que por incrível que pareça não era esse mioma, foi só ali, eu acho que um sinal, né, e tudo. E começou a investigar, só que não encontrava a causa e eu casei e logo com 4 meses eu comecei a tentar engravidar e não consegui. Foi passando o tempo até que veio essa questão do diagnóstico de endometriose, que é fazer a videolaparoscopia, eu fui fazer. Isso quando eu comecei foi em 2007, né? Em 2007. Aí eu comecei, eu já estava com 25 anos, mais ou menos. Então, aí começou a investigar, e nesse exame, né, que é a videolaparoscopia, é um exame cirúrgico, e diagnosticou endometriose, né, que as trompas estavam coladas, né, no útero. Aí toda aquela luta, né? E não consegui, tentando engravidar, eu induzi a menopausa também com o Zoladex, né? 1 ano e meio, mais ou menos, induzi menopausa, todos os tratamentos possíveis, fui tentando. E nisso aumentou a questão de constipação também. E foi aonde eu fiz a primeira cirurgia no intestino. E quando eu estava uma semana operada dessa cirurgia de intestino, a endometriose estrangulou o apêndice. Por incrível que pareça, numa semana eu fiz 2 cirurgias de endometriose. E isso foi em 2010. E aí a luta, né? Aquela questão de tentar ser mãe, de curar, de ter uma qualidade de vida melhor, né? Tudo foi ajudando, impulsionando, né? E quando foi em 2013, veio de novo no intestino, só que mais sério ainda, né? Afetou bem o intestino, 3 nódulos, aumentou a questão da constipação, ficou muito difícil. Então, aí eu tive que ir atrás e tive que fazer outra cirurgia. Retirei parte do intestino, né, também. E, graças a Deus, deu tudo certo também. Aí teve que descolar tudo de novo, aquela questão, porque volta, né, os focos e intestino, trompas, né? E as dores aumentaram muito, o fluxo e as dores. Aí depois dessa cirurgia, eu entrei com o Alurene. Comecei a tomar o Alurene
E nisso já estava indo para 8 anos já na saga, né? E 8 anos fui. fazendo esse tratamento todo, não só para tratar a endometriose, mas também para você tentar engravidar. Engravidar, isso, além dos tratamentos, medicamentos, cirurgias, e ainda assim não engravidava, veio a questão da infertilidade, né? E foram 8 anos, até que nessa última cirurgia, em 2013, conseguiu reparar bem os focos, né? Retirar bem os focos, retirou a parte que estava no intestino, e aí eu entrei com a Lurene, fiquei 1 ano ainda, para segurar bem. E aí eu fui, tentei a fertilização, início de março de 2015, e graças a Deus deu certo e veio a nossa Esther. Que é E aí, linda, né? Uma boneca. tá aí nossa vitória, nossa bênção. E continuei com o tratamento, ainda tomo a Lurene. Continuo tomando a Uhum. Lurene. O acompanhamento, né, com o médico especialista, né, em endometriose. Esse ano mesmo eu fui fazer uma ressonância abdominal, que aí ele falou que estava tudo bem, tudo certo, até se eu quisesse tentar parar o Alurene ou, né, ficava a critério, mas eu achei melhor esperar mais um pouco, a gente fica, né, meio receoso porque sabe que a endometriose, ela é silenciosa, né, de repente eu penso se eu voltasse, né, o fluxo, a menstruação normal, e eu fiquei com medo dela de voltar, né? Não quis arriscar. E a doença continuar progredindo, né? Agora me diz Isso. uma coisa. Com quantos anos você teve a sua primeira menstruação? Primeira menstruação com 14. Com 14. Você se lembra, mais ou menos, os teus sintomas, eles eram sintomas mais voltados para as cólicas menstruais, não é isso? Isso, cólicas menstruais intensas e fluxo, né? Muito Uhum. intenso. Sangramento, é. Agora, assim, essas cólicas, que provavelmente você deve ter começado a sentir bem novinha ainda, não sei se foi o seu caso, essas cólicas elas vão evoluindo, elas vão progredindo, né? Elas vão ficando cada vez mais insuportáveis, né? A verdade é essa. Isso. Quando você ficou menstruada, você já começou a sentir as cólicas? Elas eram fracas, elas foram depois aumentando, ou elas já começaram assim intensas e elas foram, com o passar do tempo, elas foram piorando? Como é que foi no teu caso? No meu caso, assim, começou aos 14 anos, né? Vinha um pouco, e quando vinha era aquela cólica, uma cólicazinha aparentemente até normal, suportável, mas sempre tinha que tomar um analgésico, algo, né? Uhum. E do tempo foi aumentando, né? Foi aumentando as dores e o fluxo muito. E as dores até chegar num ponto de ter que eu cheguei já a tomar tramal para dor, que eu não estava insuportável no final agora, Na então veia, você chegou a tomar na veia? cheguei. Cheguei para o É. hospital de dor insuportável mesmo, assim, Uhum. uma dor que é diferente, não é uma dor de cólica, foi piorando e eu lembro que foi em 2013, quando eu fiz a última cirurgia, por fim eu estava tomando tramal já, que estava insuportável menstruar, não tinha condições mais. Isso também aconteceu, isso acontecia muito comigo, muita dor, e a gente vai tomando analgésico, e quando você vê, você está tomando uma quantidade cada vez maior de Isso, remédio, né? E exatamente. aí chega uma hora que só os remédios que a gente toma em casa não passa totalmente a nossa dor, dá um alívio, né? E aí só mesmo indo ao pronto-socorro,
fazendo um medicamento, né, venoso, para aliviar. E vou te falar que, às vezes, comigo, melhorava muito, mas não chegava a passar 100%. Isso. Não sei com você, Sim, no final, né? nossa, eu lembro que de 2013, tipo, o Deocil já não fazia mais efeito. Era para tomar de 6, 8 horas, mais ou menos. Às vezes tinha 4 horas que eu tinha tomado, né? E que é um remédio para pós-operatório e tudo, Sim. e já não estava fazendo efeito. E o importante, o Joquidedes, é a gente até falar, alertar aqui, né, as mulheres que estão assistindo, que o anti-inflamatório, quando a gente toma muito anti-inflamatório, a gente sobrecarrega os nossos rins. Então, assim, para a gente ainda que tem endometriose, né, você está colocando uma droga para dentro que ainda vai prejudicar. Tem mulheres que têm endometriose até no ureter, no rim, né? Então, assim, o anti-inflamatório já não é um bom medicamento, tomar realmente em último caso. E a gente, a mulher com endometriose, acaba fazendo muito uso de anti-inflamatório, né? Então, assim, Isso, é até um alerta. isso. Pode E até falar. lembrei que nessa última cirurgia eu estava correndo o risco de perder um rim e não sabia. Foi nenhum dos exames que eu fiz, um mapeamento que ali que diagnosticou, que mostrou que a endometriose estava justamente, né, no ureter, no canal ali, né? E, e justamente eu não sentia, eu sentia tanta dor, mas nem imaginava que eu estava prestes a perder um rim até. Pois E às porque às vezes, vezes. e isso Pode vai, falar? a gente está tão acostumada a tomar remédio, né, para cortar a dor, a da cólica, e acha que é, mas é um alerta, né, quando tiver muito forte, intenso, de procurar, né, um especialista mesmo, procurar fazer, né, um exame mais aprofundado, porque ela é uma doença, assim, causa dor e tudo, mas de certa forma silenciosa. A gente não sabe o que está aonde ela pode chegar em vários lugares, né? No corpo inteiro, né? Mas Uhum, sim. a gente nem imagina, né? A seriedade que, imagina, prestes a perder um rim e não sabia, né? Já estava assim acostumada de tanta dor. No meu caso, foi a questão do intestino, que prendeu, né? O intestino devido aos nódulos, evitava a questão de evacuar. Então, por isso que eu tive que correr mesmo, né? Mas se não fosse isso, Uhum. imagina, né? Poderia ter perdido um rim, não sei, né? E o que acontece para a gente ficar atento mesmo, né? As mulheres que sentem dor ou que sabe que tem, e procurar mesmo um especialista. Com certeza. E, por exemplo, você já passou por 4 cirurgias, né? Então, assim, a primeira cirurgia foi lá em 2007? A primeira cirurgia foi em 2008. Quando eu A comecei atrás 2008. foi em 2007. Isso, aí em Então, 2008 eu fiz a essa primeira. cirurgia, essa cirurgia em 2008, você fez uma laparoscopia. Fiz uma videolaparoscopia. Pois é, que na verdade, hoje em dia, quer dizer, antigamente, se utilizava a videolaparoscopia como um exame, né? É, E aí, hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia, já tem alguns anos também, o médico já dá preferência por uma ressonância magnética, né? E aí, não, pela ressonância, ele decide se vai ou não aplicar a técnica da videolaparoscopia, porque é uma cirurgia, né? é, Então, assim, eu não sei se quando você fez a videolaparoscopia, você fez só para diagnóstico ou na época você fez para diagnosticar e também para retirar os nódulos da endometriose? isso. Naquela época foi para
foi o exame cirúrgico, né? Que eles falavam, videolaparoscopia. Vou fazer o exame cirúrgico. Não tem certeza se você tem ou não, mas a gente vai fazer, né? O exame cirúrgico foi a videolaparoscopia. E justamente foi aonde diagnosticou. Não, naquela época não pediram a ressonância abdominal, né? Uhum. Ainda aí lá Sim. atrás. Mas hoje, graças a Deus, já avançou muito também, né? A É. questão das pesquisas, os exames, né? Igual eu falei, esse mapeamento foi fundamental. Foi importantíssimo esse exame que eu fiz do mapeamento em 2013. Deu Qual para foi o nome desse exame? Mapeamento. mapeamento. Eu lembro que é mapeamento. Mas ele foi para mapear um órgão específico ou Isso, o teu esse foi abdômen? uma ultrassom, né? Que vai e consegue mapear mesmo, ver onde a questão dos focos, né? Acho que para Uhum, ajudar na hora da cirurgia, né? Ficar mais a uhum. questão na hora de fazer a cirurgia, né? Me diz uma coisa, quando você fez, né, digamos, esse exame cirúrgico, né, que na verdade você passou por uma cirurgia, né, só que não foi, naquela época não se retirava, né, só se fazia o exame para ter o diagnóstico. Depois dessa videolaparoscopia, como é que você, quando você levou ao médico, né, o que que o médico te falou? Qual foi a orientação que ele te deu? Você fez mais algum outro exame? Passou quanto tempo? O que que aconteceu depois dessa primeira videolaparoscopia? Então, depois dessa primeira videolaparoscopia, eu, Hum, eu lembro que também diagnosticou ovário policístico, comecei com metformina, e também uhum. depois, porque eu também estava lutando contra a endometriose e a infertilidade, né? Então, aí foi aonde começou o tratamento com Zoladex. Foi em 2010, se eu não me engano, 2011, já comecei com a Zoladex, que é uma injeção que induz a Eu queria que você menopausa. falasse para quem não conhece. Isso, a Zoladex é uma injeção que induz a menopausa, né, para parar todo o ciclo, tudo, né? Que acho que eles falam secar lá, secar os focos, né? E fiquei 1 ano e meio, tomei 2 injeções, fiquei 1 ano e meio a duração dessa indução da menopausa. E Essa injeção a gente toma, é aplicado na barriga, não é isso? isso, Zoladex? aham, Uhum. isso. E é muito cara também, né? É, muito cara, é baratinha não. Eu consegui, na época, eu consegui uma pelo SUS e consegui uma no meu plano, na época. Uhum. É, Quanto, você sabe quanto que na época mais ou menos custava uma injeção de Zoladex? André, naquela época, eu acho que ficava na faixa de R$ 1.800, mais ou menos, uma É injeção. muito caro, né? Você É. teve efeitos colaterais quando você fez uso do Zoladex? E a questão da menopausa, ficava sentindo tudo, né? Os fogachos que fala, né? Que esquenta, Uhum. aqueles calorões da menopausa, é como se tivesse mesmo na menopausa, todos os sintomas. E aí, depois de ter usado durante um ano, né, que você falou, mais ou menos, o médico achou melhor suspender o Zoladex? Aí suspendeu para eu continuar naturalmente tentando engravidar e Uhum. para melhorar os sintomas e tudo. Aí tipo, ficava um tempo bem. Aí eu voltava o ciclo normal, né? Voltava a menstruar e nisso a doença avançava, os focos voltavam. E aí sempre voltava pior do que estava, assim, sempre, no meu caso, atacou muito o intestino, né? Me prejudicou muito no intestino, no meu caso, né? As trompas, tudo ali, o útero, né? Colava, mas a questão do intestino
foi mais sério, assim, para mim. Também do rim, né? Mas graças a Deus na cirurgia eu ia ter que colocar um catéter e tal, o médico disse, mas graças a Deus não precisou. E E depois que você parou com os Zoladex, qual foi a, digamos assim, o próximo passo, né? Que o teu médico achou por bem você tomar? então, depois da Zoladex, aí foi quando eu fiquei menstruando normal, porque eu queria engravidar, então eu não fazia tratamento nenhum, assim, né? Tomei o Não Zoladex ficava bloqueada, menstruava normalmente. normalmente, isso, porque eu queria engravidar, né? Então, ficava normal. É nisso que eu ficava assim, uns 6, 8 meses menstruando, a doença ia avançando. Aí o que acontecia? Tinha que fazer outra cirurgia, que aí veio a questão de atacar o intestino, e depois aí veio a questão do estrangulamento do apêndice, né? Que foi dado depois o laudo, né? Que do apendicite foi por causa da endometriose, estrangulou o apêndice. E você fez a retirada do apêndice. Fiz a retirada do apêndice. E nisso tinha uma semana que eu tinha feito do intestino. Meu E Deus. o que estava bloqueando era os antibióticos. Quando a gente faz a cirurgia, você fica tomando os antibióticos uns 5 dias, mais ou menos. Eu me lembro mais ou menos disso. Assim que terminou os remédios dos antibióticos, no outro dia eu já não colocava o pé no chão e saí correndo para. Aí fiz um exame de sangue para ver as taxas e tudo. O médico já mandou correr para o hospital que tinha tudo para ser apendicite. Cheguei, já estava tipo assim, em cima da hora para ele para romper, né? Aí o médico fez a cirurgia de apendicite e no laudo saiu que foi estrangulado pela endometriose. Numa semana, 2 cirurgias de E as duas endometriose. cirurgias, você tomou anestesia geral, as duas? Não, foi só aquela no meio das costas, né? Acho que é Ah, pele tá, dural. peridural. Isso. Uhum. Mas mesmo assim, né, dois procedimentos cirúrgicos em pouquíssimo tempo, né? Dentro de uma Você, semana. eu não sei, né? Eu não sou médica, mas eu acho que a gente corre até risco de vida, né? Você Sim, tendo que passar por duas intervenções cirúrgicas, né? Em pouco sim. tempo, você realmente é uma guerreira, você é muito Hum, forte, Obrigada. E né? E eu conversando com você e tudo, a questão que hoje a gente para analisar, né? A força, a mola propulsora no fundo e inconscientemente e tudo, foi a questão da minha filha, de conseguir engravidar, né? Eu acho que no fundo, lógico, apesar foi das isso que a dores e gente. tudo, né? É aquele sonho, né? Da maternidade, sonhando, sonhando. Então, não era fácil passar as dores, era um choro e tudo, né? Mas valeu a pena, graças a Deus. A minha Esté tá aí, nossa Estézinha, com 5 anos, veio através da Foi isso que a gente fertilização. conversou hoje, né? A tua vontade, né, de ser mãe, o desejo da maternidade, de uma certa forma, ele te impulsionou, né, a não só enfrentar as cirurgias, como também, eu queria que você falasse, a FIV, né? Porque Isso, mulher que, para quem não sabe, FIV, né, é fertilização in vitro, né? É a fertilização, é você engravidar da forma que não é a natural, né? Entre o homem e a mulher. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque eu conheci já uma mulher que, né, aqui no Rio de Janeiro que fez, e uma vez ela falou para mim que não é fácil, são muitos medicamentos, né? Então, eu queria que você falasse, e por fim, né, o resultado da FIV que você já até falou, que é Esther. Mas fala um pouquinho para gente como é que funciona
esse tratamento, se você fez pelo SUS, se você fez particular, se é dolorido, se demora muito tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim. Então, tudo veio, o sonho de ser mãe, então você supera tudo, né? Mas que é fácil, não é fácil, gente. Mas aquele sonho é maior do que toda dor, maior do que toda dificuldade. E deu certo porque, assim, é difícil porque são muitos medicamentos, né? Muitos medicamentos. E você começa, tem aparentemente um diagnóstico, endometriose e tudo. Só que quando depende de mulher para mulher, né? Quando no meu caso chegou no meio do tratamento, mais ou menos, aí o médico falou que eu deveria tomar mais algumas injeções, porque você tem que induzir ovulação. Quanto mais, né, óvulos você produzir, melhor para conseguir fazer a fertilização in vitro. No meu caso, consegui retirar 9 óvulos, só que na hora da fertilização, só 3 deram certo. Não segurava, né? No caso, aí 3 deu certo. E geralmente, quando fala fertilização, a gente, né, geralmente vem gêmeos, né? Então, eu pensei de fazer só de 2, né? Aí, mas eu também estava firme que eu ia, apesar né, de tudo, mas eu falei, vou tentar só uma vez, que senão é um desgaste emocional, André, muito grande, né? Desgaste físico, emocional, financeiro. No meu caso, eu fiz particular. E então eu já tinha colocado e conversado com Deus também que eu ia tentar só uma vez, devido a isso tudo, né? E eu tomei, eu lembro que foram 33 injeções na barriga para induzir ovulação. É E mesmo? aí, 33? 33. Era por dia que tomava? É. E aí eu lembro que no dia, no dia de fazer a fertilização, né, que no meu caso tinha dado certo 3, aí a gente já tinha conversado, eu e meu esposo, que ia fazer só de 2, né, no caso, que Uhum. geralmente vem os gêmeos, mas aí o médico falou, já que você vai fazer só essa vez, então tenta fazer os 3, que aumenta a possibilidade de vir um, né, mas tinha 5% de chance de vir trigêmeos. Mas eu estava tão animada que na hora a gente decidiu no minuto mais um. Aí fizemos e aguardamos 12 dias para poder fazer o beta quantitativo e graças a Deus deu positivo. Depois de fazer ultrassom, aí vi que tinha dado certo de um. E aí vem a questão dos medicamentos. Durante 3 meses, eu lembro que eu tomava 18 comprimidos por dia e aplicava um medicamento para segurar, né? Então, dava muita náusea no meu caso, né? Eu acho que assim varia, né? Mulher, mas para mim, no meu caso, sentia muita náusea, foi muita náusea e eu lembro que faltavam uns 15 dias até, né, para 3 meses e eu lembro que eu até parei, conversei com o médico e falei que eu já nem aguentava mais tomar mais remédios. Então você tem que estar muito determinado, é um sonho, é um tratamento muito, como se diz, muito forte, Exaustivo? exaustivo, isso, entendeu? Isso aí, exaustivo tanto fisicamente, emocionalmente, porque é aquela pressão assim de vai dar certo, não vai, matar um leão por dia, né? Aquela expectativa. Devia gerar aquela ansiedade, né? De você, ai, será que eu vou conseguir? Né? Será que vai Né? funcionar? Isso, depois de pegar o positivo, então, aí, será que agora vai segurar, né? Aquela questão, né? Ainda mais endometriose.
né? Vai segurar, vai. Aí, graças a Deus, deu certo. Eu lembro que ainda no final, no último mês, eu tive diabetes gestacional ainda, no último mês. Ah, Mas deu mas certo. deve ter sido até por conta do sistema nervoso, não foi não? Né? Sim, Da ansiedade emocional, do porque é um emocional. turbilhão, né? É um turbilhão de emoção, de preocupação, né? Então imagina assim, como é que a tua cabecinha não ficou. Isso, isso. Ansiedade de se dar certo e o corpo sente tudo. É, sim, é um sonho. É você amar muito, é um sonho muito grande de ser mãe, né? Lógico. Né? Mas a minha, no Mas meu esse caso, sonho se tornou realidade, né? foi Esse sonho se tornou realidade, apesar da endometriose. isso. Graças a Deus, deu certo. Agora me diz uma coisa, em há quanto tempo aproximadamente você ficou fazendo a FIV? Durou quanto tempo para você poder ter o teu resultado positivo da gravidez? André, foi mais ou menos, acho que uns 3 meses, mais ou menos. Eu lembro, Com foi de, você até que foi rápido, né? eu lembro que eu comecei em janeiro de 2015, mais ou menos. E eu peguei o resultado em março. Bom, que bom também que você tem o endomarido, né? Isso, mãe do marido. Olha, isso também, gente, ajuda muito. Fica um alerta, um recado, né, um pedido para os endomaridos que cada dia mais compreender suas esposas digníssimas, né? Apoiar. O meu marido foi um grande Pois é. companheiro, né? Um amigo, conselheiro, estava sempre do meu lado, porque a gente fica muito de ururu, aquelas cólicas, aquelas dores, né? Você E comentou comigo, você chegou a ter depressão, não foi? sim, passei por questão Quadro de de depressão? quadro de Então, porque depressão, a eu sempre endometriose, falo, né? Uhum. pode falar, Sim, a pode falar. endometriose tem essa questão, né? Para ficar alerta aos sinais, depressão, constipação, dores, Uhum. infertilidade, né? Parece que não, mas causa muitas coisas. Então, eu lembro que quando eu fiz também, em 2013, a última cirurgia, eu demorei um ano ainda para tentar a fertilização, porque justamente eu fui fazer um tratamento de depressão, psicólogo, psiquiatra, tomar uns medicamentos, né, me preparar também. Uhum. E, inclusive, quando eu tive esse, eu tive depressão pós-parto. Parece assim incrível, né? Mas eu tive ainda depressão Sim, pós-parto. todo emocional mexido, né? Eu Uhum. costumo sempre falar, né? Assim, quando eu tenho oportunidade de falar sobre endometriose, né, eu falo que é uma doença que ela castiga muito a mulher e impacta muito a vida da mulher, né? Socialmente, laboralmente, conjugalmente, né? Isso, Emocionalmente, é um impacto e que assim a mulher ela precisa do apoio, né, da família. Se ela não é essa família, pode ser ou o esposo, né, ou com quem ela mora, né, os pais ou irmã, enfim, essa mulher ela precisa de um apoio, ela precisa ser acolhida, porque imagina, né, uma mulher sentir dor todos os dias, quase que o dia inteiro. Tem mulheres que sentem dor 24 horas do dia, né? É dor na barriga, é dor nas costas, é dor nas pernas, às vezes é pontada na vagina, às vezes é pontada no ânus, né? Tem, assim, são os sintomas mais variados possíveis, né? isso. Então, assim, realmente é uma doença que mexe com a mulher no todo, né? Mexe com a alma, com
com o emocional, com tudo. Então, assim, até para quem está assistindo a gente, né, convive com alguma mulher, né, que tem endometriose, procurar ter esse cuidado, essa compreensão, porque não é fácil. E assim, das 4 cirurgias que você fez, você chegou a retirar, você retirou os nódulos da endometriose, né? Você precisou retirar um órgão, que foi apêndice, não é isso? Isso, retirei o apêndice e 11 centímetros do intestino na última. Tive que Olha, retirar. ainda tirou 11 centímetros do intestino. E Isso, depois que você teve a Esther, né? Você continua fazendo acompanhamento da sua endometriose. isso, continuo. Aí eu continuei com a Lurene e de lá para Uhum. cá eu não, né, com o tratamento do Alurene eu não menstruo mais, né? Foi aonde até Sim. esse ano eu fui, foi, não, 2000 e, deixa eu ver, 2015 foi quando a Esté nasceu. 2016 eu lembro que eu tive um sangramento intenso e aí fui no médico, controlou tudo certinho. Quando foi 2017, final de 2017, 2018 mais ou menos, eu comecei a sentir muitas dores de novo. Isso tomando a Lurene, começou a vir as dores. Aí eu fiz uma ressonância, fui no médico que me acompanha, ele falou que o lado direito já estava todo colado de novo. E aí ele Mas o falou, lado direito de quê? Do teu intestino? o meu lado direito, a trompa, né, no caso, Ah, no sim. útero ali, Uhum. o lado direito já estava de novo colado. Só que aí ele falou, a endometriose, a cirurgia, que depende da intensidade, tipo assim, se você quiser, né, a gente vai mexer, tem que fazer a cirurgia dependendo da dor. Eu falei, não, quem tem endometriose tá suportável essa dor que eu tô sentindo, né? Então, eu vou deixar quieto. E, Pois é. e parou Não. as dores Hum. de lá para cá e eu continuei fazendo o acompanhamento. Aí esse ano até eu fui, ele falou que não evoluiu, se eu não estava sentindo dor, nada, estava tranquilo, então tudo bem. Até falou se eu quisesse suspender o Alurene ou colocar um DIU, Um mas dia de hormônio. isso. Mas aí eu optei por continuar com a Lurene, mas né, um pouco, porque, André, a gente fica com medo de parar. Eu até falei com o médico, com medo de parar o Alurene, né? De repente, né, estabilizou a doença, mas é É, aquilo, a para gente fica outra com vez, medo de né? menstruar, né? A gente fica com medo Menstruar. de menstruar, porque Isso, a gente sabe que a menstruação, ela acaba assim agravando a doença, né? A doença cresce, infelizmente, porque isso, a gente menstruando, os ovários não passam a ovular, né? E a partir do isso. momento que quando a gente bloqueia os ovários, a gente não ovula, a gente não menstrua. Então, você, digamos assim, você está mais imune a ter a inflamação, porque Isso. a endometriose, né, é uma doença inflamatória. Então, se o tempo máximo que a gente conseguir ficar bloqueada, a gente não vai deixar essa inflamação crescer, aumentar. Né? Você falou uma coisa interessante, e que, assim, às vezes as mulheres me perguntam: eu tenho endometriose, eu tenho que operar? Toda mulher que tem endometriose sempre tem que operar? Não. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, quando é que eles operam uma mulher com endometriose? Né? São geralmente alguns fatores. Quando ela não consegue engravidar, de jeito nenhum. Quando ela não consegue conviver com as dores da endometriose, né? Quando ela está, a endometriose, prejudicando o funcionamento de um órgão que é vital, que no seu caso até, né, você estava com risco de perder o seu rim, É, né? constipação, né? Então, exatamente. Então, nessas situações, né, geralmente a indicação é a cirurgia.
Mas se você, mesmo tendo, né, os nódulos no intestino, se você consegue conviver, se você consegue, né, fazer as tuas atividades, ter a tua rotina, não tem porquê, né, você operar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você mexeu, você fez uma adaptação na tua alimentação, né, que isso é importante. Você consegue praticar alguma atividade física, que também é importante, né, para quem tem endometriose. Fala aí um pouquinho para gente. Sim, é fundamental a questão da alimentação. A gente percebe, assim, percebe, é perceptível. Você começa a comer comidas industrializadas, mais gordura, né? Relaxa um pouco na alimentação, nas fibras. Dá para perceber como já começam umas pontadinhas, né? A gente já percebe um inchaço, né? Então Uhum. é primordial, sim, cuidar da alimentação. Eu percebo que eu fico bem melhor quando, né, estou controlando a alimentação e atividade física também ajuda muito. Verdade, uma caminhada, Muito. nem que seja uma caminhadinha, mas ajuda. Sim, o meu médico ele fala que a gente, quando pratica atividade física, o nosso corpo libera endorfina, né? Produz endorfina. Aí ele fala sempre, ó, endorfina é a prima da morfina, né? É o analgésico natural. Então, realmente, a atividade física ajuda muito. E assim, eu vou dar aqui uma dica, né, para as meninas que estão assistindo a gente. Se possível, quem tem endometriose, corta o máximo que puder. Cafeína, açúcar, glúten, tem mais um. Cafeína, açúcar, Gordura, glúten, gordura, isso aí. Também bebida alcoólica, né? Em grande quantidade, porque, por exemplo, a cerveja tem glúten, né? Então, assim, agora, legume, verdura, fruta à vontade, beber muita fibras, água. é, Pode falar, pode falar, fibras, não né? escutei. Fibras é Pois é, muito importante, ajuda, assim, no funcionamento, né? do Do intestino. intestino. Então, agora você, mais para frente, né, daqui a alguns anos, você fica de olho também na sua filha, né? Como você Sim, hoje já sabe, né, já conhece os sintomas, se no futuro ou a sua filha ou alguma outra menina, né, da família, às vezes uma sobrinha, né, alguém, até agora ultimamente, depois então que você descobriu, acredito que você já deva ter alertado muitas mulheres, né? Que sim. a gente está sempre se comunicando com outras mulheres. Então, assim, continue mesmo falando, porque a informação sobre a endometriose faz toda a diferença, né, na nossa vida. Faz, verdade, toda a diferença. É, até quanto mais cedo, né, diagnosticar, é melhor, evita tanto a questão de dores, ou às vezes a mulher, né, não sabe e deixa para engravidar mais tarde, às vezes, né, foi igual no meu caso, logo que eu casei, eu pensava, vou engravidar daqui uns 5 anos, depois de casada, mas ainda bem que eu descobri, logo fui atrás e descobri e já comecei a tentar engravidar. E nisso ainda foram 8 anos até eu conseguir engravidar. Imagina se eu não tivesse informação, não tivesse buscado, né, ajuda médica, né? Sim. Aí talvez ia demorar mais ou ficar até impossível de ter conseguido, né? Se eu esperasse, né, o E o tempo. sofrimento só aumentando, né? E a gente, assim, com o conhecimento, a gente consegue conviver, né, com a doença, consegue se tratar. Mas sem o conhecimento, você está sofrendo, às vezes, você está sentindo aquela dor que você não sabe nem o porquê. Até para conhecer A gente o só corpo, né? Saber.
às vezes você tá triste, né? Tá para baixo e tudo, uma depressão, mas é algo relacionado à doença. Você nem sabe, você, né? É bom para você se conhecer, né? A questão da constipação, né? Você Sim, a barriga sabendo inchada, né? isso, Aquela o barriga glúten, inchada. eu percebo exatamente. O glúten, o máximo que eu posso, eu evito. Que eu já sinto, Uhum. comer pão, essas coisas assim, que eu já sinto o incômodo, né, na barriga, o inchaço, né? Então É é bom verdade. a gente procurar ajuda mesmo, se informar, melhora a qualidade de vida. Muito, você falou tudo, melhora mesmo. Olha, nós temos 5 minutinhos, passou tão rápido, né? Passou. Está um temporal aqui, não sei se você viu, está dando um Tô calor. vendo, E graças a Deus a relâmpago. internet está uma bênção. Ai, Deus abençoou, viu? Amém. Então, eu queria, assim, nesses 5 minutinhos, né? Eu vou fazer aí os meus agradecimentos e vou deixar você fazer suas considerações finais, né? Então, assim, em Uhum. primeiro lugar, eu quero te agradecer, tá? Joquebed, nós nos conhecemos pelo Instagram, né? E começamos a conversar e você, desde o primeiro momento, né, que eu te fiz o convite, você foi muito solícita, você demonstrou muita boa vontade em compartilhar a tua história. E assim, eu só tenho a te agradecer, de verdade, de coração. Agradecer por você ter aceito, por você ter contado, né, um pouco da tua experiência com a endometriose, te dar os parabéns por você ter sido e estar sendo, né, uma mulher guerreira, uma mulher que é digna de elogio, por você não ter desistido e por você ter transformado, né, teu sofrimento, o desejo de ser mãe, né? Você superou tudo isso e hoje você tem aí a tua Esther, a tua boneca, né? E meus parabéns, parabéns a você, parabéns ao seu esposo, a toda a sua família, né, todo mundo que te apoiou. E muito obrigada mesmo, tá? Que você continue sendo essa mulher aí, continue divulgando a endometriose para que outras mulheres também sejam ajudadas. Sim, eu também agradeço, estou muito feliz, eu também te parabenizo por, né, esse papel tão lindo e importante que você faz, ajudando as pessoas, né, a se conscientizar com essa doença que é aquilo que a gente falou, parece de certa forma silenciosa, mas que afeta muito, né? Todo o todo, né? Até o emocional da gente. E agradecer a Deus, né? Pela a gente poder transformar a nossa luta em ajuda ao próximo, né? Ajudar o É próximo. verdade. Faz E muito bem pra gente, né? muito bem, verdade. E deixar um abraço para todas as mulheres, né? Hoje, feliz dia, né? A todas nós mulheres que acreditamos na força que temos, né? Que vamos com medo mesmo, mas vamos realizar nossos sonhos, lutar, né? Os sonhos que nós carregamos dentro da gente, buscando força interior, buscando a Deus, essas mulheres maravilhosas, guerreiras e que nunca desistam e que a gente possa se unir mesmo, uma contar com a outra, né? Que às vezes tudo que a gente precisa é isso, uma conversa, né? Um bate-papo amigo. Já ajuda, já É alivia verdade. muito. Às vezes o que a gente quer é só conversar, né? É só desabafar, é só ter um ouvido, né? Às vezes a única coisa que a gente precisa é disso, né? É, Então, assim, eu comecei, né, falando do Dia Internacional da Mulher e aqui concluo também, mais uma vez, não só parabenizando você, mas parabenizando a todas as mulheres, né? Porque realmente, como você falou, nós temos uma força dentro de nós que realmente vem de Deus e que a gente nunca desista, né, de nada na nossa vida. E principalmente de ser feliz e de ter qualidade de vida.
Isso. Ui, essa daqui é a minha Esther. Oi, Esther! Tudo bom? Que linda! Olha, Essa é fez a uma minha, aparição na live. essa é a minha Vitória. Estherzinha. Um beijo, viu, Esther? Esther, manda um beijo para todo mundo aí que está te vendo. Joga um beijo. Joga um beijo. Olha lá. Lindas! Querida, olha, fica com Deus, uma boa noite, muito obrigada, tá bom? Obrigada, André. Um Um beijo. beijo Tá? no seu Fica com Deus. coração. Prazer. Prazer também. Quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente? Isso, eu estava justo pensando nisso. Podemos combinar. Com certeza. Tá bom, minha querida, eu vou salvar a live, vai ficar salva aqui direitinho no Instagram, tá Tá bom? bom, obrigada. Beijo. Um Fica com beijo, Deus. obrigada a Valeu. você. Tchau, tchau. Tchau.